Bênção de Deus. Quero pedir uma salva de palmas para esse coral bonito aqui, né? Para o pessoal do louvor também, coisa linda. Não sei se você percebeu, mas hoje esse lugar está cheio de adolescente. Cadê os adolescentes aí? Oh, glória! Nós somos o Ministério One, e o One tem várias faixas etárias que começam ali nos adolescentes e termina lá no One Mais. E hoje a gente veio aqui celebrar o que Deus tem feito no nosso ministério. Não só nos adolescentes, mas na One como um todo, nessa igreja. Deus tem nos visitado, Deus tem feito coisas novas. E hoje é um dia de celebração. Em especial eu vou contar para você alguns testemunhos do que tem acontecido no Ministério de Adolescentes. Não como promoção, mas para que a sua fé seja renovada, como a minha é quando eu vejo adolescentes buscando a Deus. E que hoje o Senhor possa fazer você sair daqui vivendo algo mais profundo na presença dEle. Amém? Amém ou não? Amém, gente. Falem comigo, por favor. Tá? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Tarek, sou pastor do Ministério de Adolescentes. Tá? E é uma bênção, glória a Deus. É uma bênção ser pastor desse ministério. Estou caminhando com essa galera faz bastante tempo. E Deus tem sido muito bom com a gente. E hoje a gente veio aqui testemunhar o que Deus tem feito e renovar a sua fé. O título da mensagem de hoje é Fluindo 500 metros a mais. Hoje Jesus ele quer te convidar a ir mais profundo. Na semana passada eu fui no Legendários. Quem é do Legendário? Deixa eu ver. Os caras já mandou. Esse é legendário mesmo. O cara que levanta a mão não é legendário, né, Léo? Enfim. E eu pude ir no Legendários essa semana, foi uma bênção. E uma coisa que eu aprendi lá é que você pode sempre andar 500 metros a mais. Foi uma bênção. E se você não foi ainda, é um ministério onde a gente sobe a montanha e se encontra com o Senhor lá. É uma bênção, faça parte. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. E antes do sermão, eu quero lembrar algo que o Budal me pediu. Tem o pessoal da rede universitária aí hoje. Apareceu no ANILS ali, aí eles vão ter uma conferência, se você quer se inscrever, você que tem pequenos grupos nas universidades, na sua escola, se inscreve lá no final do culto, no stand, e vai ser bênção na sua vida. Bom, mas voltando aqui, eu estava no Legendários, e Deus falou para mim, você pode ir 500 metros a mais, você pode ir mais profundo, você pode buscar algo novo. E sabe, vai chegando no fim do ano, a gente só quer saber da ceia de Natal e do 13º, não é verdade? Para o adolescente não tem 13º, né? Mas só quer saber das férias. Vai chegando o fim do ano e a gente já está naquelas, né? Se enrolando para as coisas, só querendo que o ano acabe. Mas Deus tem coisas ainda nesse ano para você, porque Ele quer te preparar porque Ele vai fazer no ano que vem na sua vida. Ele quer te levar mais profundo. Ele quer te levar 500 metros a mais. E o texto que a gente vai estudar da palavra de Deus hoje fala sobre um rio profundo da presença de Deus, onde nós podemos mergulhar e viver algo novo. E hoje Deus quer renovar a sua fé. Para você que já conhece a Jesus, Ele quer te levar 500 metros a mais. E você que não conhece, hoje você vai acessar as águas da presença de Deus. Por isso, abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Eu vou pedir para alguém da produção tirar esse fio aqui, que ou eu vou trupicar, ou eu vou acabar com ele. Então é melhor tirar, né? Ezequiel 47, versículo 1. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala estou perdido. Está precisando ir na One Flow School e no One College. Cadê o pessoal do One College, da One Flow School aí? Bênção de Deus. São as nossas escolas de ensino de dons e talentos. É uma bênção. Começa na One Flow School no Ministério de Adolescentes e termina no One College aqui na One. Bom, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Ezequiel 47, versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar.
Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde a água entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a ela, e seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e eu quero pedir, usa ela agora, que não seja eu falando, mas o seu Espírito Santo, e que nós possamos ir 500 metros além nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, aqui a palavra de Deus é um texto muito especial, está falando de um rio que saía de dentro do templo de Jerusalém, e por onde esse rio passava, a vida acontecia. Só que é legal a gente entender um pouquinho do contexto, do que estava acontecendo ali com Ezequiel e com o povo de Israel, para que a gente possa entender a profundidade do que Deus estava falando aqui. Esse texto, na verdade, Ezequiel, no capítulo 1, quando Ezequiel escreve ali, começa a escrever, já fazia 4 anos que ele e o povo de Israel estavam no exílio babilônico. O que é isso? A palavra de Deus diz que se o povo de Israel buscasse ao Senhor, adorasse somente a Ele, colocasse Ele acima de tudo, eles prosperariam. Se o contrário acontecesse, as consequências e o juízo de Deus viria sobre o povo de Israel. E infelizmente eles escolheram a segunda opção. E a Bíblia diz que por causa disso, a terra de Israel se dividiu em duas, reino do norte, reino do sul. E o reino do norte caiu, e só restava o reino do sul, que era o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. E já fazia 4 anos que os babilônios tinham pego os israelitas e levados para a Babilônia. Ele já estava 4 anos exilado no capítulo 1. E ele começa a escrever o que Deus queria falar para o seu povo que estava vivendo no pecado. 7 anos depois que ele escreve o primeiro capítulo, a história conta que Jerusalém foi destruída. A cidade toda foi destruída, o reino de Judá foi destruído, já não havia mais nem Israel e nem Judá. O templo de Deus, no Antigo Testamento, ele representava a presença de Deus, representava fisicamente Deus morando no meio do povo de Israel. E a história conta que os babilônios destruíram aquele templo. E aí acontece que 11 anos se passaram no exílio, e eles estão lá, e no 11º ano de exílio, a cidade cai, o templo cai, e agora eu quero que você imagine como aquele povo estava longe de casa, prisioneiro, lembrando de como era o templo, e sabendo que agora o templo havia sido destruído, mas mais do que isso, eles estavam tristes porque o templo representava a presença de Deus. Então, se o templo de Deus foi destruído,
O sentimento do povo de Judá era: Deus nos abandonou por causa dos nossos pecados. Porque eles tinham uma ideia, e já aconteceu algumas vezes na Bíblia, de que quando chegava no templo, Deus protegia o templo, não deixava invadir o templo. Agora, quando eles viram o templo invadido, destruído, a cidade em ruínas, eles falaram: acabou. A nossa aliança com Deus acabou. E 14 anos depois que o templo caiu, Deus aparece numa visão para Ezequiel. E a Bíblia descreve essa visão do capítulo 40 até o capítulo 48, nós lemos o 47. E 25 anos depois que o templo já havia caído, Deus leva Ezequiel em visão ao cume do templo e começa a mostrar uma visão de restauração. Do capítulo 40 em diante começa a dizer como ia ser o templo. Geralmente é aquela página da Bíblia que você pula, porque está explicando como que ia ser a mesa e tal. E no capítulo 47 a Bíblia diz que o anjo leva Ezequiel para um lado do templo. E quando você começa a ler Ezequiel 47, você fica um pouco perdido, porque ele fica a água que passava debaixo de não sei de onde, que ia para o leste, que ia não sei para onde. O que ele estava querendo dizer? Ezequiel era de uma família de sacerdotes. Ele conhecia muito bem o templo. Então, Deus sabia disso, e na visão, Deus só mostra o lado que a água estava saindo, e Ezequiel já ia entender o que Deus estava querendo dizer. A Bíblia diz que uma água começa a sair de um lado do templo e começa a passar por debaixo da porta do templo, e essa água vai se tornando um rio, a ponto de se tornar um rio profundo, e por onde ele passa leva a vida. Só que o lado que é descrito ali no versículo 1 não é simplesmente qualquer lado. Ali, quando ele descreve no versículo 1 e no versículo 2 de onde aquela água estava saindo, ele estava fazendo referência ao lugar onde os sacerdotes faziam as suas purificações antes do ofício no templo, antes de sacrificar, antes de fazer qualquer coisa dentro do templo. Os sacerdotes iam para uma bacia e eles se lavavam com água. A água na Bíblia tem significado de purificação, de presença de Deus, é por isso que a gente faz batismo até hoje. E eles se lavavam ali antes de entrar na presença de Deus. E quando Deus leva Ezequiel ali para aquele lado do templo, ele estava querendo dizer: a água que purifica os sacerdotes está passando por debaixo da porta do templo, e ela vai se tornar um rio, que por onde ele passar vai levar vida. O que Deus estava querendo ensinar, que é bênção na minha e na sua vida, e foi bênção para aquele povo que estava desolado, arrasado. Ele estava querendo dizer que aquilo que antes, a presença que antes só os sacerdotes tinham acesso, agora todos tinham acesso. Apenas os sacerdotes podiam entrar naquele lugar onde eles faziam os rituais de purificação. Quando a Bíblia diz que a água estava saindo debaixo da soleira do templo, transbordando daquela bacia, Deus estava dizendo: a minha água purificadora, as águas da minha presença, são acessíveis a todo aquele que crer em mim. E hoje a primeira coisa que Deus quer falar para mim e para você, que queremos ter um relacionamento mais profundo com Deus, é que as águas da presença dEle estão acessíveis a nós. Jesus, em João capítulo 7, ele faz referência a esse texto de Ezequiel. Ele diz sobre rios de águas vivas. Ele fala sobre uma fluidez do Espírito dentro de nós. Olha só João capítulo 7, versículo 37 a 39. Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Jesus estava se referindo ao texto de Ezequiel. E ele começa a dizer, naquela festa, ele estava na festa das cabanas, pregando ao povo, ele fala: aquele que beber da minha água, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E João diz que Jesus estava falando do Espírito Santo, da presença de Deus.
que agora não era apenas o acesso de um sacerdote, de um pastor, mas era acessível para todos. E hoje Deus está te lembrando disso. A água da presença de Deus, o Espírito Santo, é acessível a todos. Eu não sei se você entendeu, eu acho que você não entendeu. A água da presença de Deus, o Deus que abriu o mar, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele é acessível a mim e a você. Ele é acessível a nós. Era isso que ele estava falando. Talvez você veja aqui hoje e está igual o povo de Israel. Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Mas ele está dizendo, eu estou acessível a você. Os meus ouvidos estão inclinados para ouvir o seu clamor. Ele faz rios de águas vivas fluir do nosso interior. E hoje Deus quer te dar acesso a esse rio novamente. Sabe, eu gosto muito desse texto, porque ele é o embasamento da visão do Ministério de Adolescentes. O nome do nosso ministério é One Flow, que significa um fluir do rio de Deus. Mas não foi simplesmente um dia eu estava acordado e peguei a Bíblia e falei, pronto, esse vai ser o nome do ministério. Um dia a gente estava, em 2020, na época da pandemia ainda, uma semana antes de um culto evangelístico que nós íamos fazer, a gente fez uma vigília aqui no templo e nós começamos a orar por esse culto. E nós estávamos orando, eu estava parado, veio uma menina de 15 anos me contar uma visão. E eu não sei se você sabe ainda, mas a PIB é meio para-raio de maluquinho assim, sabe? E aí veio a menina me contando a visão, eu falei, ixi, lá vem. Só que quando ela começou a falar, eu entendi que era o Espírito Santo falando. Ela falou que ela teve um sonho, e que na presença de Deus, durante o sonho ela sentia a presença de Deus tomar conta dela. E ela falou que ela via um culto do Ministério de Adolescentes, com todos os adolescentes quebrantados, só que eles saíam do templo, pelas portas do templo, como um rio, e por onde eles passavam, as pessoas eram curadas, eram transformadas, eram salvas. E ela lembrou de Ezequiel 47. E ela falou, pastor, esse rio está começando hoje. E eu lembro que eu guardei aquela palavra no meu coração e comecei a orar por aquilo. E Deus foi dando a visão do ministério. E foi interessante que a visão que Deus deu é que os adolescentes sairiam pela cidade e levariam vida por onde eles fossem. Eu vou contar algumas histórias sobre isso daqui a pouco. Mas também ele falou sobre esse templo cheio de 3.000 adolescentes toda sexta-feira. Só que quando eu recebi essa palavra, o Ministério de Adolescentes tinha 450 adolescentes. Já é muito. Se você já foi de igreja pequena, como eu já fui, você sabe que a maioria do Ministério de Adolescentes tem mais ou menos 20 pessoas, né? E 10 é filho de pastor e de diácono, né? Então 450 já era muito. Mas Deus falou, eu vou lotar o templo. E começou agora. Vocês vão sair e vão trazer as pessoas para casa. E mês passado a gente pôde glorificar a Deus, porque depois da pandemia, que eu achei que o ministério ia diminuir, a gente teve uma frequência de 1.370 adolescentes toda sexta-feira. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus! Aí você pergunta, nossa pastor, seu trabalho é incrível. Não fui eu. A menina veio e falou, o rio de Deus está neste lugar. E Ele vai transformar a nossa cidade. Eu estou te contando isso para avivar a sua fé. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, mas você tem que mergulhar nas promessas que Ele já te deu. As águas da presença dEle estão acessíveis a você. São diversos textos no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre o rio da presença de Deus. Em João capítulo 4, quando Jesus fala com a samaritana, ele fala, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No Antigo Testamento, Salmos 46:4 diz, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo.
Joel 3,18, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Zacarias 14, versículo 8 e versículo 9, naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Em Apocalipse, quando João descreve o céu, no capítulo 22, versículo 1, a Bíblia diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. A palavra de Deus está repleta de textos que representam a presença de Deus como águas. E eu e você precisamos mergulhar nessas águas. A primeira coisa é que ela está acessível a todos. A segunda coisa que a gente vê do versículo 3 em diante é que existem níveis de profundidade na presença de Deus. Não basta acessar as águas, tem níveis de profundidade. E muitas vezes a gente não gosta muito de pensar que tem pessoas que têm mais profundidade com Deus do que a gente, porque a gente fica, Jesus morreu por todos. Jesus é acessível a todos. Isso é a justiça de Deus. Como um pode ser mais próximo de Deus do que o outro? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o poeta. A salvação é de graça e é para todos. O discipulado custa a sua vida. E quanto mais você se entregar, mais você vai receber. E a Bíblia está repleta de textos, não só esse. A Bíblia fala do versículo 3 até o versículo 6, que conforme Ezequiel andava, de 500 em 500 metros, a água ia subindo. E se a Bíblia diz que a água representa a presença de Deus, então existem níveis de profundidade na presença de Deus. A Bíblia diz que tinha água do tornozelo, do joelho, da cintura, mas tinha um nível com Deus, que eram águas que se passavam a nado. Era um nível de proximidade profunda com Deus. E hoje Deus quer tirar você que está andando com a água na canela. O povo de Israel, naquela época, nem na água estava. Mas Deus estava falando, eu vou caminhar com vocês de 500 em 500 metros até a minha presença se tornar um rio profundo de águas vivas dentro do seu coração. E hoje Deus quer te tirar das águas na canela. Muitas vezes a gente se contenta com um pouco, mas Deus quer te levar além. Se hoje você veio aqui é porque o Senhor está dizendo mais 500 metros. Aí você pensa, não, esse é o único texto da palavra. Não, tem vários textos que falam sobre isso. O próprio templo é um tipo de profundidade da presença de Deus no Antigo Testamento. Ele era dividido em partes. Tinha o átrio ou o pátio, onde qualquer pessoa podia entrar. Tinha a ala dos homens, a ala das mulheres e a ala dos não-judeus. Depois do átrio, do pátio, tinha o lugar santo, que os sacerdotes entravam no sábado, apenas os sacerdotes podiam entrar. Ali já era um lugar um pouquinho mais profundo na presença de Deus. Mas tinha mais ainda, tinha o lugar santíssimo, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para orar pelo povo de Israel. Tanto que a história conta que quando o sumo sacerdote entrava lá, ele entrava com uma cordinha amarrada nele, para caso ele morresse na presença de Deus, as pessoas não entrassem lá, mas puxassem ele arrastando. Aí você pensa, não, é coisa do Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento a gente vê isso bem claramente nos Evangelhos. Jesus vai passando e tem a multidão. A multidão é como você, quando está andando de carro, vê uma ambulância e começa a andar devagar para ver o que aconteceu. Não tem nada a ver com você, mas você para, o que será que aconteceu ali? Olha lá, morreu Jesus. A multidão é o curioso, que viu um milagreiro juntando multidões. Quem que é esse cara? Deixa eu ver. Mas a Bíblia conta que tinha além da multidão, tinham os discípulos, porque a multidão, a mesma que aplaudia Jesus, foi a mesma que gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. E a Bíblia diz que a multidão ali nem sabia o que estava fazendo na hora da crucificação. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A multidão é assim.
Mas a Bíblia fala dos discípulos. Os discípulos são aqueles que foram além da multidão. Aqueles que ouviam os ensinamentos de Jesus e obedeciam e seguiam Jesus. E praticavam a palavra de Deus. Eles são a água na canela. Mas a Bíblia diz que tem mais, tem os apóstolos, os 12. Os 12 e mais algumas mulheres que andavam ali muito próximos de Jesus. Eles dormiam, eles acordavam, eles comiam, eles viajavam, eles pregavam, eles expulsavam demônio, eles fugiam da perseguição junto e depois eles morreram igual Jesus, a maioria deles. Esses eram os braços direitos de Jesus. Mas a Bíblia fala que tem mais. Entre os 12 tinha os 3, Pedro, Tiago e João, aonde? No barquinho. É bom já adiantar, porque se eu falasse só Pedro, Tiago e João, os adolescentes iam falar no barquinho, então, entendeu? Mas tem Pedro, Tiago e João. A Bíblia conta que quando Jesus foi visto em glória pela primeira vez, antes da ressurreição, no Monte da Transfiguração, estava apenas ele, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que Jesus aparece em glória para eles. Não era apenas o Jesus humano, ele começa a brilhar a luz da glória de Deus. Moisés aparece do lado dele, representando a lei. Elias aparece do lado dele, representando os profetas. Era como se Deus estivesse falando, a lei e os profetas apontam para Cristo. E ele aparece em glória. E estavam os 3 ali. E eu imagino que Pedro tinha um coração de adolescente, porque quando ele vê aquela glória, ele fala, meu Deus, vamos montar uma barraca e ficar aqui. E a Bíblia diz que depois disso, Jesus disse para eles, olha, não contem para ninguém, até chegar o momento certo. Algo que só eles 3 viveram, só eles 3 viram Jesus em glória. Mas a Bíblia fala mais, tem um discípulo que tinha autoestima elevada, ele se chama de discípulo amado. Aquele que ouviu o coração de Jesus bater. Nós vemos níveis de intimidade com Deus. E hoje Jesus está dizendo para você, ei multidão, está na hora de ser discípulo. Chega de vir no culto e não se envolver. Eu gosto da igreja grande porque eu sento aqui no fundo e ninguém me viu. Deus está te vendo aí no fundo. E Ele está te chamando para ser discípulo hoje. Ele está dizendo para o discípulo, ei, eu quero você mais perto. Eu quero que você seja o meu discípulo amado. Faz quanto tempo que você não gasta intimidade com Deus? A consagração já não é mais a mesma. A busca já não é mais a mesma. No fim do ano, Deus está te dizendo 500 metros a mais. Eu quero mais. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você veja a minha glória. Eu quero te chamar de discípulo amado. Deus tem mais. E eu dou graças a Deus porque os adolescentes da nossa igreja entenderam isso. Tem uma menina que ela fez um voto de Nazireu atualizado. Ela decidiu ficar durante um tempo, acordando todos os dias às 5 da manhã para buscar o Senhor. Ela dizia porque era mais silêncio, ninguém falava com ela e ela buscava o Senhor às 5 da manhã. Ela decidiu começar a jejuar mais. Ela decidiu fazer jejum de doces por um ano. Ela decidiu ficar um ano sem usar maquiagem e um ano guardando o coração sem se envolver com nenhum menino emocionalmente, porque ela queria se guardar para Deus. Agora você imagina ela chegando nas festas de 15 anos, todas as meninas maquiadas e ela não. Ela decidiu ter um nível de consagração maior. Essa menina é líder de célula, nossa, é uma benção. Uma vez eu fui visitar ela na casa dela, a mãe dela veio me pedir ajuda, pastor, não sei mais o que fazer, essa menina só quer jejuar. E ela veio tipo, fala com ela para ela jejuar menos. Eu falei, não, leva ela no médico para ver se ela consegue fazer um de 40 dias. Ela veio falar com a pessoa errada. Teve outro menino, eu liguei para ele, fulano, vamos jogar bola. Eu não vou, por que você não vai?
Não, eu não estou bem e tal, não estou afim de ir e tal. Eu, não, cara, vamos lá, o problema é dinheiro, eu pago para você. Não, não é dinheiro, pastor, eu só não quero ir. Eu insisti, ele falou, não, eu falei, tá bom. Passou uns dias, eu descobri que ele não foi porque ele estava no 3º dia de jejum. E mais, teve o retiro dos adolescentes em setembro. Glória a Deus. A gente teve um momento de visitação de Deus ali num dos cultos. E eu sou pastor de adolescentes, eu convivo com essa faixa etária há 11 anos. Eu já fui em muito retiro. E todos os retiros são praticamente iguais, e principalmente em relação a brincadeiras noturnas. Sempre tem lá o louvor, tal, o culto, e depois tem uma brincadeira noturna. E esse retiro não era diferente. A gente fez uma super brincadeira Aliens versus Predador. E aí, só que a presença de Deus estava se movendo no culto. E eu, gente, vamos lá na brincadeira. Eles, não, pastor, cancela a brincadeira, a gente quer ficar na presença de Deus. Foi a primeira vez em 11 anos que eu vi adolescentes cancelando a brincadeira para buscar a Deus. A gente ficou horas no culto. Tanto que no final do culto eu tive que expulsar eles do templo, gente. Eu tive que ficar, vai dormir, piá. Não, mas eu estou aqui com... Vai dormir, cara. Que problema bom. Eu estou contando essas histórias para te inspirar. Jesus quer te levar 500 metros a mais. Sabe o papel do Ministério de Adolescentes e dos universitários na igreja? Tem universitário aí? Cadê? O papel do Ministério de Adolescentes e Universitários da igreja é avivar a igreja. Porque o mais velho, ele tem a maturidade, ele mostra o caminho, ele sabe o caminho das pedras, mas você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cansado, é ou não é? Você vai ficando mais devagar, mais tranquilo. Teu retiro já é num hotel. Que mané subir montanha no Legendários. Só que Deus quer usar os mais jovens para te fazer ir além. Não acabou. Cadê aquela busca? O primeiro amor. O Ministério de Universitários, eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês não têm que sentar aí no fundo, não. Vocês têm que sentar aqui para avivar esse povo. Termina a célula mais cedo e vem. Mas pastor, você está falando que o povo mais velho, os jovens não estão buscando... Os jovens mais velhos há mais tempo, né? Não estão buscando a Deus? Não, vocês buscam a Deus sim. Esse ministério é uma bênção. Tem 2 cultos no sábado, 3 cultos no domingo, culto a semana inteira. Mas você sabe que você podia estar 500 metros a mais. E eu gosto dos mais jovens porque eles puxam. Eles puxam os 500 metros a mais. Quantas vezes aqui o pessoal do louvor está pegando fogo, e aqui os mais velhos estão aqui assim. Olha o celular. Eu gosto de adolescente que ele vem, pula aqui e tal. Estava na música lenta, já vem um, se ajoelhou, ficou 3 horas ajoelhado. É disso que eu gosto. Você pode mais. 500 metros a mais. É com você que Deus está falando. 500 metros a mais. Mais profundo. E a última coisa que esse texto nos ensina, também está do versículo 6 até o versículo 12. A palavra de Deus começa a dizer que onde esse rio profundo da presença dele passava, as coisas eram transformadas. Onde a presença de Deus vem, tudo é transformado. E eu fico imaginando Ezequiel vendo, Deus mostrando aquilo para ele. E ele imaginando o rio de Deus passando por Jerusalém, reconstruindo o templo e reconstruindo as ruínas. E eu imagino que ele devia estar chorando nessa hora. E a Bíblia diz que o rio passava e começaram a nascer árvores à beira do rio. As árvores eram um sinal de vida. A Bíblia começa a dizer que aquela água do rio deságua no Mar Morto. E o Mar Morto começa a borbulhar de peixes. O mar que tem apenas sal, começou a ter peixes a ponto de pescadores poderem pescar ao redor.
A Bíblia diz que aquelas árvores tinham todo tipo de fruta e que as suas folhas eram cura para as nações e cura para as pessoas. O que Deus estava dizendo para Ezequiel é que onde o rio passar, tudo viverá. Vem vida, vem fruto, vem prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade, de teologia da prosperidade. Prosperidade do pastor que não nos deixa faltar nada. Ele traz vida. Ele traz vida para o Mar Morto. Ele traz prosperidade num lugar onde mal tinha peixe. Imagina pessoas morando em volta. Ele traz cura para os enfermos. Ele diz que onde o rio passar, tudo viverá, tudo prosperará, tudo será curado. A presença de Deus é assim. E a gente pode ver isso em Jesus, onde ele passava, mortos ressuscitavam. Talentos eram multiplicados, pães e peixes eram multiplicados. E pessoas eram curadas. E eu creio que hoje Jesus quer fazer isso aqui, essa noite. Jesus quer nos visitar, quer trazer vida ao que está morto. Talvez existem coisas mortas dentro de você. E Jesus está falando, ei, a minha água vai passar e não vai ser mais assim. E eu acho lindo porque nós temos vivido isso aqui na nossa igreja como um todo. Mas hoje Jesus quer 500 metros mais. A mesma menina que teve a visão do rio de adolescentes passando, foi uma menina que num culto onde nós fizemos um momento de oração por cura, ela veio aqui na frente e os adolescentes começaram a orar por ela e ela tinha problema em alguns ligamentos do corpo dela, problema nos ossos. E ela me contou depois daquele dia que começaram a encostar nas partes do corpo dela que precisavam de cura sem saber. E ela começou a sentir um formigamento muito forte, a presença de Deus, e ela saiu dali curada. Quando a presença de Deus vem, é assim. Tem sido lindo, os meninos não precisam de mim para pregar. Teve um que me mandou uma foto do auditório do colégio lotado. Eles decidiram fazer um culto de Páscoa, eles começaram a jejuar, porque eles sabiam que os coordenadores não iam deixar, um dos principais colégios aqui da nossa cidade. Eles começaram a orar pedindo para que Deus constrangesse o coração dos coordenadores e deixassem eles cultuarem ao Senhor na Páscoa. Deus tocou o coração, os coordenadores deixaram, eles fizeram lembrancinhas com bombons e versículos bíblicos, e chegou o dia. Eles estavam ali na batalha, pedindo para que pessoas fossem salvas, e um professor do colégio se vestiu de coelho, porque estava na Páscoa, e começou a cantar funk no corredor. E eles começaram a orar, e mesmo assim, aquele lugar lotou, e vários adolescentes foram salvos, e faltou lembrança. Porque quando Deus passa, nada pode impedir. Teve outro culto que nós fizemos, eu não vou parar de contar histórias, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o rio de Deus está neste lugar. A gente fez outro momento de oração. Uma semana depois do nosso retiro, e teve uma menina, a Paula, ela estava naquele retiro, e uma líder nossa foi orar por ela, e orou assim, Senhor, que nessa semana o Senhor marque a Paula fisicamente, como o Senhor marcou Jacó na coxa direita. Ela orou assim, porque a gente tinha pregado sobre Jacó no retiro. Passou 3 dias, aquela menina tinha distendido o músculo da coxa jogando vôlei, a coxa direita. E ela foi no médico, ela mal conseguia andar, muita dor. Começou a usar muletas, não conseguia ficar de pé sem as muletas. As mãos dela estavam roxas de tanto se apoiar nas muletas. E chegou na sexta-feira de culto, ela veio para cá e nós começamos a orar por ela. E ela disse que as amigas dela oravam por ela, e enquanto elas oravam por ela, ela sentiu uma mão pegando na coxa dela e apertando, e ela falou que quanto mais apertava, mais dor ela sentia, e que quando chegou no ápice da dor, a dor parou. Ela soltou as muletas, os roxos das mãos saíram, e ela começou a pular adorando a Deus, e ela dançou no missionário 1 semana depois.
2 meses. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu tive que cortar testemunho. A gente teve joelho curado. Teve gente vindo no culto de bota ortopédica e saindo com a bota na mão. E eu falando, menino do céu, você não foi curado, seu pai vai me matar. Vai devagar. Só que onde o rio de Deus vai, tudo viverá. E nós vamos orar aqui hoje. Nós vamos fazer um momento de oração um pouquinho mais longo aqui. Porque eu creio que tem pessoas aqui que precisam ir 500 metros mais. Já vou avisando você que tem filhos, são 9 e 7. Eu combinei com o pastor Eric que seu limite para pegar seu filho é 9:30. Por favor, não faça o pastor Eric me matar, tá bom? 9:30, busca teu filho. Bota um despertador aí, por favor. Mas nós vamos orar agora. Porque eu creio que Deus quer fazer coisas novas. E o poder não está em mim, não está em você, está todo nele. E eu convoquei um jejum no Ministério de Adolescentes. Ontem, tinha adolescentes jejuando por esse culto. Tinha adultos do nosso ministério jejuando por este culto. E não como um símbolo de quem jejua é o mais santo. Não, nós estávamos nos humilhando, dizendo: Deus, o Senhor deu uma promessa para nós, que onde o rio da presença de Deus, de adolescentes fluísse, tudo receberia vida. Nós não queremos que seja diferente, porque tem pessoas sofrendo aqui hoje. E hoje Jesus quer trazer vida para você. Eu não sei se você vai ser curado da sua enfermidade ou não. Tem pessoas que glorificam a Deus no meio das enfermidades e pessoas que glorificam a Deus porque foram curadas. Não importa o que acontecer, glorifique a Deus. Mas eu tenho certeza que nós vamos receber uma visitação do Espírito. Ele já está neste lugar. Porque quando nós nos humilhamos e dizemos: Deus, nós não somos nada, nós queremos ir mais fundo, nós queremos 500 metros a mais. Deus tem misericórdia de nós, como Ele teve do povo de Israel e de Ezequiel. E como Jesus teve do povo enquanto Ele andava. Por isso nós vamos orar pedindo visitação do Espírito. Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu quero chamar o One Flow School aqui na frente. Os adolescentes que jejuaram, venham aqui na frente. Dá a volta na mesa, tá? Porque vai vir gente. Dá a volta na mesa ali, ó. Tipo, não fica aqui atrás, entendeu? Lembrando, 9:30, coloca o despertador aí, você vai buscar teu filho. Por favor, senão eu vou levar bronca, hein? Ó. Deus quer nos visitar esta noite. Eu creio nisso. E eu convoquei esse exército para orar por você. Eles estão orando por você desde ontem. E eu creio que Deus vai nos tocar. Por isso, nós vamos fazer 3 momentos de oração aqui. O primeiro vai ser no seu lugar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, senão vai ser uma bagunça. Se Deus falou com você e você está precisando 500 metros a mais, você já não está mais buscando a Deus como você buscava antes. Ou você está com dificuldades financeiras e você está precisando da prosperidade que o rio da presença de Deus traz. Ou você percebeu partes mortas dentro de você, como um mar morto, e você precisa que o rio de Deus passe. Nós queremos orar por você. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E se você é uma dessas pessoas, eu quero que você levante a sua mão. Não tenha vergonha. Você está na casa do seu pai. Levanta a sua mão bem alto. Se você está precisando da prosperidade que o Senhor traz. Se você está precisando fazer votos de 500 metros a mais. Se tem coisas que estão mortas dentro de você e que você precisa que Jesus ressuscite,
chega. Enquanto você está com a sua mão erguida, começa a orar e fazer os seus votos com Deus. E se tem alguém ao seu redor, estende a mão nessa pessoa e comece a orar por ela. Eu vou pedir para o pessoal do Flow que está aqui na frente, estende a mão para lá e comece a orar por essas pessoas. Comece a orar, levante um clamor, igreja, levante um clamor. Deus não é surdo que não nos possa ouvir. O seu ouvido está inclinado, clama e eu responderei. E lhe mostrarei coisas maravilhosas e grandiosas que você não me conhece. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Bate na porta. Senhor Jesus, tem pessoas aqui de mãos erguidas, fazendo renovação de votos com o Senhor, dizendo que querem mais, que não querem mais água na canela. Pessoas que já mergulharam profundo, mas as situações da vida, o mestrado, o doutorado, os filhos, o trabalho, os estudos, foram trazendo eles de volta à margem. Mas hoje o Senhor está estendendo a mão e falando: ei, tem algo mais profundo para você esta noite. Senhor, estende a sua mão, Pai. Estende a sua mão e leva esse povo para mais perto de Ti. Tem pessoas que são mortas por dentro, mortas em pecados, vícios, pornografia, homossexualidade, eu não sei, Deus. Mas tem pessoas aqui hoje que precisam ser ressuscitadas. E eu quero pedir em nome de Jesus que o rio do Seu Espírito passe neste lugar e que pessoas possam ressuscitar em nome de Jesus. Ah, Deus, tem pessoas com dificuldades financeiras. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, multiplica os 5 pães e os 2 peixes. Multiplica as moedas da viúva. Sana a dívida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz o renovo da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer um segundo momento de oração aqui. É para você que tem alguma enfermidade. Nós queremos orar por você. Por isso, se você tem alguma enfermidade, pode vir. Pode vir com qualquer adolescente aqui, eles vão orar por você. Venha, venha. O rio de cura de Deus está neste lugar. Venha, venha. Deus quer fazer algo novo hoje. Ou se você quer 500 metros a mais, venha para que você receba uma oração e fique cheio do Espírito Santo. Venha, desce da galeria, venha. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E eu quero que você que não tem enfermidade, você cante com todas as suas forças. Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor é exaltado, quando o Senhor é glorificado, Ele se compadece dos seus filhos. Por isso nós vamos adorar a Deus. E enquanto nós cantamos, o Senhor nos visitará. Ergue as suas mãos onde você está e comece a clamar pela presença de Deus. Ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos. Comece a clamar pela presença de Deus neste lugar.
receber uma oração, venha. Venha. Hoje Deus quer dar mais. Nós vamos declarar que há poder no nome de Jesus para curar e para libertar, e cadeias cairão aqui. Tem pessoas aqui que estão viciadas em pornografia. Jesus está dizendo hoje: chega, eu quero 500 metros mais. Pessoas que estavam pensando em abandonar o casamento, pessoas que se afastaram do Senhor, hoje Deus está dizendo: chega. Há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, para restaurar. Se você quer receber uma oração, venha, não saia daqui vendo as pessoas mergulharem e você à margem. O rio de vida está neste lugar. Senhor, mais uma vez eu venho pedir por aqueles que estão sofrendo, Senhor. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma dinâmica bonita. Tem pessoas com sofrimentos verdadeiros aqui. Tem pessoas em casa pedindo oração. Eu quero pedir, Deus, visita no hospital, visita na prisão, visita na cama, Jesus. Deus, que nós possamos sentir a dor daqueles que sofrem. Pessoas que há anos estão lutando contra doenças, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Nós cremos no seu rio de vida. Cura, Espírito Santo. E se não for a cura, uma visitação, um toque basta, uma palavra basta. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tem pessoas precisando ouvir palavras de vida eterna esta noite, Deus. Sopra essas palavras no ouvido. Sopra essas palavras no ouvido, Espírito Santo. Nós vamos fazer o último momento de oração. Eu vou pedir para você da Flow School que já orou, não está orando por ninguém, pode voltar para o seu lugar. É o último momento de oração e eu não posso encerrar esse culto sem fazer isso. Deixa só o padzinho, só o pad. Isso. Tem pessoas que precisam nascer de novo aqui hoje. Você veio aqui porque o seu amigo te convidou, alguém te chamou. Talvez você estava passando na rua e entrou aqui. Eu não sei se você vem aqui há algum tempo ou não. Mas hoje, nos momentos de oração, enquanto a palavra era pregada, enquanto o louvor era entoado, você sentiu o Espírito Santo falando com você. Você sentiu algo dentro de você. E talvez, se você é racional, você pode estar se perguntando: isso é emoções, é um culto produzido para me emocionar. Não é emoção, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Sabe, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é vida. Eu lembro que eu tive um encontro com Deus quando eu tinha 14 anos. Eu achava que eu sabia o que era vida. Na época eu tinha cabelo, então as meninas me achavam bonito. Eu fazia parte de uma torcida organizada. Festava. Só que eu chegava de noite e chorava no meu quarto, porque eu estava sozinho. Até que um dia Jesus me lembrou de uma Bíblia que estava lá esquecida. E Deus falou: venha beber da água e você nunca mais terá sede. Para de beber essas porcarias. E sabe, muitas vezes a gente acha que esse negócio de Deus, de céu e inferno é algo muito antiquado. Poxa, o pastor orou pedindo cura em relação à homossexualidade. Onde já se viu isso? A palavra de Deus não é um ditador dizendo faça isso, ou eu te transformo em churrasco no inferno, churrasco do diabo. Deus é tudo que há de bom. Ele nos criou,
Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias diz: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. E quando nós pegamos e viramos as costas para Deus e dizemos: eu sei viver do meu jeito, nos resta a não presença de Deus. Amém, aconteceu alguma coisa aqui, glória a Deus. Quando nós viramos as costas para Deus, só nos resta o inferno, porque o inferno é um lugar onde a presença de Deus não está, onde os padrões que Deus criou, que Ele sabia que são os melhores, foram quebrados, e isso nos afasta de Deus. Eu vi muito adolescente, muito jovem sendo transformado, meninos que foram abusados e começaram a achar que gostavam de pessoas do mesmo sexo, mas um dia se encontraram com Jesus e foram transformados. Jesus não te chamou para essa marca que você teve da sua infância te marcar o resto da vida. Hoje Jesus quer tirar isso de você. Ou talvez você está vivendo na festa, na bagunça, e hoje o Espírito Santo está falando: chega! Você vai conhecer outro tipo de festa, você vai beber outro tipo de coisa. Não é bebida misturada, não, é a presença de Deus, é o vinho novo de Deus. Hoje pessoas vão nascer de novo, casamentos serão restaurados. Você que é o problema da sua casa, hoje Jesus está te chamando e falando: você se tornará a solução, porque o rio de Deus vai fluir dentro de você, e você se tornará uma nova pessoa. Pessoas vão nascer de novo aqui hoje. Hoje Jesus quer fazer algo novo, e nós vamos orar aqui. Eu vou descer e eu vou pedir para você que está aqui pela primeira vez, para você que está aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Chega de bagunça, chega, Deus não te criou para isso. Ele quer te dar vida nova, vida em abundância, o céu. Você precisa experimentar das águas do Espírito. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer mudar de vida, levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Deus abençoe. Não tenha vergonha, Jesus quer te trazer vida nova. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão bem alta. Amém. Eu quero orar com você. Vou pedir para o Ministério de Integração vir aqui. Você que entregou a sua vida para Jesus, você quer ter uma vida nova. Talvez eu não tenha citado o pecado que você está envolvido, mas você quer uma vida nova com Jesus. Vem aqui, eu quero orar por você. Venha, venha. Sai do seu lugar. Se você está com vergonha, chama o seu amigo e venha. Venha, se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Venha, pode vir aqui pertinho de mim. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você venha aqui. Venha, pode vir, pode vir. Não tenha vergonha, Deus abençoe. Amém, venha, venha, venha. Venha. Tem mais gente. Venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não importa a sua idade. Nós vamos te esperar. Se fosse uma pessoa, valeria a pena. Venha, venha, venha. Você que quer entregar a sua vida para Jesus e já está aqui na frente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar junto. Depois que nós orarmos, não saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Porque lá fora suas amizades, as suas influências continuam as mesmas. Você precisa conhecer gente nova. Para os adolescentes tem esse pessoal de colete azul e preto aqui. Para os jovens tem o pessoal de verde ali.
Nós vamos orar e eu vou pedir para você ir até eles, aí eles vão vir até você também, eles vão pegar o teu nome, o teu telefone. A gente vai entrar em contato com você durante a semana, porque você precisa conhecer gente de Deus, para você ter uma vida nova, tá certo? Então depois que você repetir a oração comigo, vem aqui, ou se você está aí em algum lugar, entregou a vida para Jesus, tem o QR Code ali, ó, e aqui atrás. Nós queremos te conhecer, você não é mais um na multidão. Amém? Você que já é de casa, estende a mão para cá, vamos orar por esse povo aqui. E você que entregou a vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro que sou pecador e preciso do Senhor. Eu preciso de vida nova. Restaura o meu coração. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida nova. Por isso entra no meu coração e me faz uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, aleluia. Você que entregou a sua vida para Jesus, quem é mais velho, vai com o pessoal de verde ali, por favor, dá o seu nome ali para eles. E os adolescentes aqui, ó, podem vir até eles. Eles vão pegar o teu telefone. Vamos glorificar a Deus que hoje foi noite de salvação. Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus.